eu não acho que o título seja muito coerente com o que o autor traz no livro. Embora um livro sobre esperança, eu achei que foi bacana. Então, se você não quer um spoiler, talvez esse vídeo não é pra você. Como eu falei pra vocês, o primeiro eu gostei bastante, mas o segundo ganhou meu coração. A mesma coisa do primeiro, eu achei que ele foi bastante pessimista no começo do livro, lá pelo quarto capítulo, terceiro capítulo que eu comecei a gostar. Só que tem uma diferença muito grande. Eu achei que o segundo livro, ele é mais estruturado, ele é mais intelectual, ele traz bastante teoria filosófica, teológica e política para explicar os conceitos que ele aborda no livro. O que eu não concordei com o livro? Nada. Brincadeira. Eu gostei de tudo, não teve absolutamente nada que eu não concordei, diferente do primeiro. O que ficou do livro pra mim? Esperança. É o que o livro inteiro aborda. Um dos pontos que esse segundo livro ganhou meu coração foi porque ele tem muitas referências bibliográficas que no primeiro livro não teve. Inclusive, eu comprei já mais um monte de outros livros que ele indicou. Teve uma coisinha no livro que o autor ele divide muito, praticamente o livro inteiro, entre cérebro pensante e cérebro sensível. Ele fez uma pequena referência à psicanálise entre o id e o superego, mas para a psicologia comportamental a gente diferencia mais como razão e emoção. Outro ponto que eu gostei muito foi porque o autor ele fez referência de novo a duas abordagens dentro da psicologia comportamental, que é a terapia de aceitação-compromisso e a terapia cognitivo-comportamental. Depois ele tem explicado lá sobre a sua infância, adolescência, fase adulta, suas viagens, linkando com a esperança. Ele começa, eu acho que a parte mais densa do livro, que eu particularmente gostei, porque eu acabei aprendendo sobre esperança a respeito de autores e filósofos. Começando pelo Newton. Ele fez uma pequena piadinha fazendo referência às 3 leis emocionais de Isaac Newton. A primeira, valores, para você deslumbrar um futuro melhor. Segunda, autocontrole, de você se sentir mais capaz. E terceira, comunidade, você criar uma rede de apoio onde os seus valores batem meio que iguais com essas pessoas. O terceiro, que é a comunidade, eu acho fantástico comentar isso com vocês, que dentro dos meus atendimentos, eu utilizo a abordagem FAP, que significa relação terapêutica. Dentro delas, a gente incentiva muito os nossos clientes a criarem redes de apoio muito bem favorecidas, muito fortes, para elas serem lá fora como elas são comigo dentro dos atendimentos. Gente, esse outro ponto que ele fala, para mim, é a parte mais importante do livro inteiro. É onde ele fala sobre a esperança dividido em religião. Dentro da religião, ele vai dividir em 3 religiões. A primeira, religião espiritual, que é o catolicismo, espiritismo, judaísmo, etc. O segundo ponto é a religião ideológica, dividida entre capitalismo, socialismo, feminismo, machismo, etc. E o terceiro ponto é a religião interpessoal, onde você é muito fã de ídolos, celebridades... falei errado, né? Eu falei celebridade, sei lá o jeito que eu falei. Jogador de futebol, cantores, etc. Aí eu faço um parênteses muito interessante. O meu pai, quando era criança, ele sempre falava: minha filha, religião, política e futebol, a gente não conversa. Pai, sorry, mas a gente se mete sim, porque quando a gente fala de religião, a gente fala de valor. Então, a religião que ele fala, dentro de uma família, por exemplo, é uma mini religião. Então, por exemplo, se os membros da minha família são contra a homossexualidade e eu sou um homossexual, por exemplo, vai ter conflito de valores dentro da minha mini religião, que é a família. Então, praticamente, a base de tudo é a religião. E o que seria a religião? É ter fé, é você acreditar em uma coisa que você concorda. E aí é quando ele faz um parênteses que ateísmo não existe. Depois, falando, de religião, etc., ele começa a entrar no assunto ciência, que nada mais é que uma religião um pouco mais sofisticada, ela é mais didática, ela explica e tá em constante progresso. Como, por exemplo, a medicina. Então, lá atrás, no tempo de antigamente, a medicina era vista como algo para você conhecer o corpo humano tendo que dissecar. Hoje em dia não se faz mais isso, mas continua sendo uma ciência, muito bem vista por sinal. Bom, a primeira parte do livro acabou, aí a gente vai para a segunda parte do livro, é onde ele traz teóricos, filósofos, falando sobre a esperança. Ele começa falando de Immanuel Kant, fazendo referência a relacionamentos, falando sobre relacionamento de criança, adolescente
e adulta. Então, se a criança ela nasce em um lar desestruturado, não tem famílias, pais que reforçam seus comportamentos, não motivam, tem uma base de punição, essa criança vai ter uma adolescência com uma confiança muito irrestrita. Ela não vai confiar nas pessoas. Consequentemente disso, ela vai ter relacionamentos muito frustrantes. Com isso, ela vai sempre culpar o outro, que é a responsabilidade do outro de não estar fazendo ela feliz, e não ela mesma. De novo, eu acho que é uma continuação do primeiro livro, por conta de ser uma esperança depois de você ligar o foda-se. Linda, não vai me latir agora, criatura de Deus! Ai, meu Deus. Depois o autor, ele vai explicar sobre Emily Durkheim. Linkando com um outro autor, ele vai falar sobre a transferência de problemas, como, por exemplo, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ou o efeito borboleta, que eu gosto de falar, o efeito bolha. Então, por exemplo, quando os pais, eles colocam seus filhos numa bolha e não deixam eles viverem com as suas próprias asas. Depois o autor, ele vai falar sobre Albert Einstein. Dor é experiência de vida. Emoções positivas são uma diminuição temporária da dor. Yes! Consegui falar. Depois, o autor ele vai abordar bem brevemente sobre mindfulness, que eu aplico muito em consultório, por sinal. É uma atenção plena que a gente vai lidar de fato e lidar de frente com os nossos problemas, com as nossas dores e não fugindo delas. Mais pro final do livro, o autor ele vai abordar o tema marketing. Tudo isso tem a ver com a dor, que tem a ver com esperança. Então, quando a gente sente dor, a gente vai ter uma esperança de que isso resolva, certo? Eu acho. Dentro do marketing, ele vai abordar 2 temas. O primeiro é de você aperfeiçoar a dor, como, por exemplo, pasta de dente. A gente não tem diversas variedades? Pasta de dente para dente sensível, pasta de dente para clarear, etc. E o segundo é evitar a dor. A internet, por exemplo, ela traz muito conforto e prazer pra gente, mas ela tá evitando essa dor, né? Como, por exemplo, ligação via vídeo para uma família que mora muito longe uma da outra. E, por último, o autor ele vai falar sobre liberdade. Acho que não. Aê. Liberdade. Então, vamos para mais um tapa na cara. Ter mais coisa não significa ser mais livre, e sim mais aprisionado pela ansiedade de termos escolhido ou não a melhor alternativa. Depois, o autor ele vai falar sobre Platão, Sócrates, Schopenhauer e Nietzsche. Concluindo, é a religião que nos une, seja bom ou seja ruim. A gente precisa adaptar a tecnologia a favor da nossa psicologia. A gente precisa tratar as pessoas como fins e não como meio. Precisamos também criar ferramentas de comunicação, de como gerenciar melhor o nosso autocontrole. Quando a gente deseja um mundo melhor, primeira coisa de tudo, vamos ser um ser humano melhor. Mais disciplinado, mais piedoso, mais humilde e mais resiliente. É no desconforto que a gente renasce. Vamos exigir da gente primeiro, depois do outro, dando preferência à verdade e à relevância dos fatos. No fim, ele encerra que não tem esperança. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram, deixa um comentário aqui pra mim. Se vocês concordaram com o que eu falei, se vocês têm algo a acrescentar ou se vocês acharam que eu falei um monte de baboseira, pode comentar também. E se vocês tiverem sugestão ou de outros livros ou de filmes, pode comentar aqui embaixo também, que eu farei questão de fazer pra vocês. Um beijo e até o próximo quadro Desenho da Carol. Cadê o microfone, Guilherme? O microfone caiu. Que engraçado. Não. Não. Ele faz uma piadinha dentro das 3 leis de Isaac Newton. Eu tava muito ansioso pra escutar você falar das Tá, leis de peraí. Newton. Gente, eu não consigo decorar essa frase. Dor, experiência de vida. Dor, emoções positivas. Dor, emoções positivas. Dor,